Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre alguns pensamentos que me ocorreram nos últimos dias. Como eu não fiz vídeo na quinta-feira, hoje eu decidi focar nos pensamentos que eu tive nos últimos dias. Primeiro é entender que a inação é uma ação. E eu não tô, quando falo isso, eu não estou falando com relação aos mornos, entende? Aqueles que ficam acham que estão entre alguma coisa. Porque a sua própria inação, ou seja, sua própria, próprio fato deles serem mornos, geram a sua própria queda, entende? Porque eles tomam, através da sua inação, a parte como ímpio, entende? Parte como quem vive a queda. E é justamente... eu não gostaria de falar sobre isso hoje. Eu vou citar uma passagem do Gita. E eu gostaria até de pedir para vocês leiam o Gita, que é muito bom. É muito interessante de se estudar. Vou citar o canto 4, o quarto canto, e o verso 16, 17 e 18. Poderás dizer que às vezes até os sábios não podem definir o que é a ação e o que é a inação. Eu te explicarei e te ensinarei em que consiste a ação que te libertará do mal e te tornará livre. É preciso distinguir essas três coisas. Ação, isto é, reta ação, ou seja, viver o logos divino imutável, a palavra de Deus, dentro de ti, porque só existe uma ação. A inação ou abstenção, a inação com relação a justamente entender que o próprio logos divino imutável rege a todas as coisas e não se preocupar, velho. Entende? Viver feliz e ser regido pelo Pai dentro de ti a todo momento. Não se preocupe com os ímpios. Deixe que eles caem sempre longe de todo Una, entende? De toda a família Una. Os ímpios vivem a queda deles diariamente. Às vezes através da sua própria inação, sendo morto. Ou também sendo morto. Mas sendo morno, entende? Mas a inação, voltando ao que eu estava dizendo. Primeiro a ação, isto é, a reta ação, a inação ou abstenção, e má ação, que é justamente a negação do logos divino imutável. É difícil discernir-se o caminho da ação. Quem se adiantou de tal maneira que é capaz de ver ação na inação e inação na ação, pertence aos sábios de sua raça e permanece em harmonia enquanto pratica ações. Do que Krishna está falando aqui é justamente sobre a compreensão de que para viver a glória através da palavra de Deus é necessário entender que a própria inação, sabe? Inação com relação a viver conscientemente a palavra, viver conscientemente a palavra, e a compreensão de que é necessário apenas para ti ser feliz, véio. E é isso que o Pai quer todo dia, entende? E às vezes é justamente através dessa inação, sabe? Do apenas viver, respirar, meditar, entende? É justamente sobre isso. O viver a lei é viver sossegado, véio. Todos os dias, viver na própria lei, sem se preocupar com a própria queda dos ímpios, mas apenas construindo a própria palavra de Deus dentro de ti, sabe? E isso, apesar de às vezes parecer uma inação, é uma ação, sabe? Do viver conscientemente o logos divino imutável, através apenas dele mesmo, entende? E essa compreensão é diária.
E para compreender isso, é necessário entender que assim como a razão, se é que a razão, que é o próprio trabalho divino, o movimento uno, é emanar, criar forma e materializar o logos divino imutável, a palavra de Deus dentro de ti, a lógica que rege a todos os pensamentos, e a sabedoria, que é o diálogo entre o um e ele mesmo, entende? Entre ti e o Pai, sabe? É necessário equilibrar justamente a misericórdia e a justiça, porque não há justiça sem misericórdia e não há misericórdia sem a justiça, entende? E isso se equilibra através da iniciação, sabe? Da justificação, da regeneração e da iluminação. Dos 3 ciclos de 3, 9, entende? Do estudo, da subida da escada de Jacó. A iniciação, sabe? É o que equilibra a misericórdia e a justiça, entende? E a glória, que é viver conscientemente a palavra de Deus, e justamente a vitória. A vitória e a glória vivem em equilíbrio através do legislar, sabe? Que é você mostrar a lei aos seus irmãos e irmãs, entende? Dar a lei através da palavra de Deus dentro de ti. É isso que é realmente legislar, sabe? E outro pensamento me veio na cabeça em estado de vigília, além da inação ser uma ação. Justamente o reformismo é uma doença, uma normose, uma patologia do normal, do sistema ímpio capitalista, entende? O sistema ímpio usa isso como... na verdade, não é o sistema ímpio que usa isso. O sistema ímpio não usa nada. O sistema ímpio vive a sua própria queda. As pessoas usam da ilusão de reformismo, ou seja, sei lá, participando de partidos ou aceitando aceitar outro senhor, viver a queda justamente com o sistema ímpio capitalista, Mamon, o capital. E justamente isso é o que essa consciência de viver realmente o governo una dentro de ti faz com que se entenda que o reformismo é uma ilusão, entende? E aí eu parei para pensar um pouco sobre os 3 tipos de desgovernantes, né? Das hipocrisias do próprio desgovernantes, sabe? Entre a exacerbação, ou seja, a masturbação egóica, são aqueles que participam da ilusão de política, porque aquilo realmente não é uma política. A antidemocracia não gera política. A política é o bem para todos, entende? E aquilo não acontece em Brasília a hora nenhuma. Ou seja, eles vivem uma masturbação mental diariamente, entende? Porque eles se escondem da lei dentro deles. Mas através da ilusão, da masturbação egóica deles, dos desgovernantes, eles vivem a queda deles, entende? Sabe? E o individualismo egoísta, que é aquele que é escroto mesmo, que é mau caráter, que é ímpio, sabe, assumidamente. Os outros são ímpios e não conseguem assumir sua impiosidade. Mas existem aqueles que são ímpios e assumem a sua impiosidade, que são realmente os mau caráteres, aqueles que vivem a queda deles e que estão marcados pela própria besta, entende? Para a queda deles diariamente. Todo desgovernante vive a queda dele todo dia, por negar a palavra de Deus. E os hipócritas das migalhas. E eu gostaria de focar um pouco nos hipócritas das migalhas. Esses hipócritas das migalhas justamente aqueles que vivem a ilusão do reformismo, entende? De que o sistema capitalista, ímpio capitalista, vai de alguma forma no futuro gerar essa revolução socialista, onde vão ser os meios de produção serão da classe trabalhadora através de um reformismo ímpio,
sabe? Através do reformismo do sistema capitalista. Esses daí são os que mais se masturbam intelectualmente, entende? Esses daí que se enganam ao ponto de achar, de compreender que o sistema ímpio é o que é e gera o genocídio do povo diariamente, da morte do povo, seguida do roubo do povo, ou seja, latrocínio diariamente, entende? Do roubo seguido de morte do povo. E eles são participantes disso, votam na LDO, roubam 50% do orçamento, tá ligado? Para dar para justamente os banqueiros, os esquizorrentistas, eles mesmos, entende? Nesse ciclo de que aquele que tem dinheiro dá dinheiro para o desgovernante vai lá e dá uma ilusão de norma, né? Porque lei não é, a real lei está dentro de ti, te rege a todo momento. Mas essa ilusão da norma, que é a própria falácia constitucional, uma mentira que vive sua queda todos os dias, justamente sobre isso, esses hipócritas das migalhas, sei lá, pessoal com 5 deputados que ficam justamente lá só para ter aquela caterva burguesa, aquela classe do sistema ímpio, sabe? Que se enxerga neles e acham, vamos votar num partido socialista, ou então num partido trabalhista, tá ligado? Como se existisse trabalhista num desgoverno ímpio, sabe? Que rouba metade do orçamento diariamente para dar para uma caterva de rentista. Ou dá 1 trilhão e 300 bilhões, ou seja, 1 trilhão e 300 bilhões é 8 mil reais para cada brasileiro, velho. Criança, 8 mil reais dividido por 12 é 666 reais e 66 centavos. Mensalmente, por ano, foi o que eles deram justamente para os banqueiros. E nenhum desses hipócritas das migalhas, tá ligado? Que se diz, que vive a ilusão de esquerda ou direita, de um socialismo reformista, de Gramsci e qualquer outra ilusão dessa, sabe? Esses caras são responsáveis por isso. E estão lá o nome deles, a assinatura deles nisso, sabe? Porque eles vivem justamente essa masturbação mental, achando que estão melhorando, construindo a política, ou seja, o bem para todos dentro de Brasília. E só dá justamente vazão para a própria existência do sistema ímpio. São responsáveis e são tão ímpios quanto os outros desgovernantes, que têm ainda a cara de pau de realmente ser descaradamente um ímpio, entende? Sabe? Como o próprio fanático psicótico nazifascista desse presidente, que é, de certa forma, um símbolo disso, entende? Um símbolo do esfacelamento da ilusão de que se divide esse poder, sabe? Pois o real poder só gera a queda deles diariamente. A queda daqueles que se dizem desgovernantes, ou seja, com a própria... o símbolo máximo disso é o próprio fanático psicótico nazifascista, que vive uma ilusão de um poder executivo sem ter poder nenhum, sabe? Não faz... esse daí, que desgoverna, não faz a ilusão de norma, né? Porque eles não geram lei. A Constituição é uma falácia, sabe? Desde o primeiro artigo. E gera a morte e o genocídio do povo diariamente. Quem faz a ilusão de norma não desgoverna, nem aí a gente chega naqueles que acham que julga, né? Acham que julga, mas são os reais julgados, entende? Como o próprio STF ímpio que pisa e senta num processo com a assinatura de milhões de pessoas pedindo auditoria da dívida, que na Constituição diz que deve se fazer anualmente, entende? E nunca foi feita, sabe? O que gera justamente o roubo seguido da morte do povo, diariamente, entende? Esses que acham que julgam,
mas são os reais julgados, são tão responsáveis desse genocídio quanto os que vivem a ilusão de norma, de que fazem a norma, e o que vive a ilusão de que desgovernam, entende? E tudo isso me fez justamente entender uma coisa que é crucial, velho. O capitalismo, ele não tem futuro. Nenhum. Mesmo se você parar agora, pare agora, irmão. Feche o olho, irmã. Feche o olho e tente visualizar um futuro capitalista. Mesmo com todo o cinema tentando mostrar um futuro capitalista com, sei lá, Mad Max, lutando pela gasolina, entende? Isso é ridículo, velho. Ou como qualquer outra ilusão de futuro capitalista. Acaba justamente a todo momento essa ilusão de futuro capitalista, sabe? E nem vocês conseguem enxergar, nem visualizar isso, porque não tem futuro capitalista, entende? Toda mentira vive a sua destruição através da dedução lógica. E toda dedução lógica só leva ao logos divino imutável, que é a lógica suprema que rege a todos os seus pensamentos e a todo o universo, todo um que somos, entende? Ou seja, essa própria lógica não gera um futuro capitalista a todo momento. Por isso que você não consegue visualizar, irmão. Sabe? Só quem consegue realmente visualizar o futuro é aquele que vive através do logos divino imutável. Conscientemente, entende? Por quê? Porque rege ao próprio futuro através do Pai dentro de ti, entende? Porque governa realmente o um que todos somos. Porque é parte do povo de Deus. Ou seja, é a propriedade do Pai. Sabe? Por ser propriedade do Pai, entende e tem contato a todo momento com o próprio futuro, que é o próprio Pai, entende? A essência que rege a todas as coisas. No plano essência, diferente no plano energia e matéria, a essência não tem tempo, irmão. Você tem contato com o passado, você tem contato a todo momento com o passado, presente e futuro. É só você fechar o olho, velho, e pedir pro Pai te mostrar, entende? Se você não consegue enxergar, é porque ainda está passando pelo processo iniciático de justificação, regeneração e iluminação, entende? Mas o futuro está aí dentro de ti, velho. E ele mostra o fim do capitalismo a todo momento, entende? E aí que a gente chega... Eu li uma passagem que eu já tinha lido antes. E aí eu anotei, porque é uma frase muito importante. Quando o Estado ímpio proíbe o que Deus comanda, ou comanda o que Deus proíbe, desobediência civil é um dever cristão, entende? E aí, através dessa frase, se eu não me engano é de Thoreau, eu fiz uma outra frase, que é até a capa desse vídeo que você está vendo. Contra um desgoverno ímpio genocida, nazi-fascista, desobediência civil é um dever cristão e direito de resistência. Entende? Não vote, irmão, irmã. Una. Até mais. Peço para que vocês se inscrevam no canal. E se curtiram o vídeo, dê um like e até mais.